Em um mundo cheio de influências nos puxando em todas as direções, permanecer fiel aos nossos valores pode parecer uma batalha difícil. Quando a pressão aumenta, é fácil, quem sabe, comprometer princípios e fazer escolhas que não se alinham com as nossas crenças mais profundas. No entanto, escolher a fé em vez da conformidade significa se recusar a deixar que as pressões externas remodelem quem somos. Trata-se de manter-se firme naquilo que realmente importa, mesmo quando isso nos custe algo no momento. Quando confrontados com o desejo de se conformar, você vai escolher se manter diante das suas convicções ou permitirá que as pressões ao seu redor ditem as suas escolhas? A maior escolha: não se contamine com a pressão. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, boa noite. A maior escolha. Esse é o título da série de mensagens que iniciamos na última semana. E nela vamos juntos analisar a vida dos mais extraordinários homens do Antigo Testamento, Daniel. Na primeira mensagem dessa série, nós apenas colocamos o pano de fundo para tudo aquilo que nós vamos desenvolver de agora em diante. Nós vimos que nós não precisamos nos surpreender com qualquer tipo de problema, adversidade que possa surgir no nosso caminho. O relato de Daniel começa quando ele tinha aproximadamente 15 anos e dura 70 anos. Daniel nunca retornou à sua terra natal. Deus tinha um outro propósito para ele. Enquanto todos passavam, Daniel permanecia. E ele guia 3 monarcas: Nabucodonosor, babilônio, Dário, Medo e Ciro, o persa. Ele lida esses homens ao conhecimento do Deus verdadeiro. E todos se voltaram a Deus em virtude da vida e exemplo de Daniel. Uma história simplesmente extraordinária. E nessa série nós vamos juntos ver em detalhes os mais importantes acontecimentos desse período. Mas hoje vamos ao primeiro grande teste de Daniel. Momento que, através de uma aparente simples escolha, a sua vida tomou um rumo totalmente diferente dos demais cativos que também foram levados para a Babilônia. O caráter de Daniel foi testado inúmeras vezes na sua vida. E cada vez que ele foi testado e passava no teste, Deus o abençoava ainda mais. Daniel tinha mais influência através da força e poder de Deus. Ao ponto de Deus revelar ali segredos para Daniel que nenhuma outra pessoa nesse planeta recebeu. Ele é o único homem, juntamente com o apóstolo João, no Novo Testamento. Eles são os únicos que receberam de Deus a revelação de como terminará a história do nosso planeta, como a gente hoje a conhece. Deus deu para Daniel visões que aconteceriam em nossos dias. E por que Deus confiou esse tipo de informação para Daniel? Por que Deus testou Daniel dessa maneira? Mas através de cada teste vinha a vitória. E ao ele passar por esses testes, Deus podia, de maneira completa, confiar nele. E hoje nós veremos como Daniel passou no teste da pressão social. Por sinal, eu pergunto para você, como é que você age quando você é forçado a se conformar com algo que você sabe ser errado? Nabucodonosor tinha uma estratégia bem clara em mente. Ele trouxe para o seu palácio ali os melhores jovens de Judá, os mais sábios, os mais belos, os mais brilhantes. E agora ele manda que todos eles passassem por um período de treinamento, 3 anos. O objetivo? Apagar a memória deles do passado. Apagar da memória deles a sua cultura. Apagar da memória deles quem eles eram. Apagar completamente da mente deles quem era o seu Deus. Uma nova língua, uma nova cultura, novos hábitos, nova comida, nova religião, uma mudança de cosmovisão. Mudança nas crenças, mudança nos valores, mudanças de comportamento. E essa é exatamente a sequência de transformação que acontece dentro da perspectiva antropológica. Daniel e ali seus 3 amigos até mesmo receberam novos nomes.
Ouça o que a Bíblia diz. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Mas afinal, o que estava por detrás disso? Por que eles deram novos nomes para aqueles jovens? Porque nomes em hebraico, dos 4, tinha uma referência direta ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E é por essa razão que agora eles recebem nomes relacionados com os deuses pagãos de Babilônia. Daniel, o significado é o Senhor é o meu juiz, recebe o nome de Beltesazar, que significa Bel me protege, um deus babilônico. Ananias, seu nome significa Deus é gracioso, mas agora ele recebe o nome de Sadraque, que é em homenagem a Aku, o deus lua. Misael, o significado é quem é como o Senhor, mas agora ele recebe o nome de Mesaque. E a pergunta também é quem é grande como Aku. Azarias, seu nome significava Deus me ajuda, e agora ele recebe o nome de Abednego, um servo de Nebo, outra deidade de Babilônia. O objetivo era reprogramá-los, inclusive naquilo que eles deveriam comer. E aqui vem o primeiro teste que Daniel teve que superar. O relato bíblico diz o seguinte: o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O que estava acontecendo aqui? Todos que já passaram por treinamentos específicos, atletas, militares, sabem o que eu vou dizer agora. Durante um período, eles não devem, em alguns casos, não podem comer o que querem. E esse era exatamente o caso de Daniel. Todos deveriam comer da comida que viria diretamente da cozinha real. Comida da realeza. E deveria ser muito boa, não? Será? Só que Daniel recusou a proposta. Ele fez uma escolha. Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Ele não quis se contaminar, ele decidiu não comer da comida que seria diariamente preparada para ele e para todos os outros jovens que fariam parte desse treinamento, para que eles pudessem se tornar ali parte da corte babilônica. Mas por que ele não aceitou? Por que ele não queria se tornar impuro? Qual era o problema da comida da Babilônia? Há pelo menos 2 razões para a decisão de Daniel. A primeira delas era uma questão de saúde. A comida do rei não era lá o melhor tipo de comida, muito provavelmente repleta de gordura e animais impuros, contrários à orientação de Deus que nós encontramos na Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 14. Por essa razão, Daniel toma a decisão de não comer aquela comida. A segunda razão era uma questão espiritual. A comida provida pelo rei era um ataque espiritual à identidade de Daniel. Comida provavelmente sacrificada e ali oferecida aos deuses de Babilônia. Seria uma maneira de forçar Daniel e os seus amigos a comer qualquer tipo de comida que faria com que eles se esquecessem quem de fato eram, filhos de Israel. Portanto, a estratégia era mudar tudo aquilo que até aquele momento era o que tinham, seus hábitos, inclusive hábitos alimentares. Em outras palavras, eles estavam indiretamente dizendo: você não será mais um judeu espiritual. De agora em diante, você será um babilônio secular. Só que Daniel, repito, ele recusou a oferta. Ele havia decidido viver a verdade que guiava ali a sua vida, a sua existência. E por falar em verdade, eu tenho algo muito especial para apresentar para você. Essa revista, a Revista Esperança, à procura da verdade. Será que nós podemos confiar na Bíblia? Qual a importância de crer na criação de Deus? Que diferença isso faz na minha vida? Essa e outras perguntas são respondidas nesse material que foi preparado com muito carinho para você e para a sua família. Portanto, não perca essa oportunidade. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98 244 4449, e peça o seu exemplar da Revista Esperança à procura da verdade. E eu não tenho dúvidas que esse material vai ser uma bênção para você e aqueles que você ama. Manda uma mensagem para a gente e nós enviaremos essa linda revista para o endereço da sua preferência, sem qualquer custo. Segue o número novamente, anote aí. 12 98 244 4449. Entre em contato com a gente. Daniel, queridos, Daniel, ele foi fiel.
Daniel, ele passou nesse teste. E nesse primeiro teste nós encontramos ao menos 4 qualidades de caráter. As mesmas 4 qualidades de caráter que são fundamentais para cada um de nós, se nós também queremos passar nos testes que aparecem na nossa vida. O primeiro deles é integridade. Daniel nunca se esqueceu de quem ele de fato era. Os babilônios, eles mudaram o endereço de Daniel. Eles mudaram as roupas de Daniel. Eles mudaram o ambiente de Daniel. Eles mudaram os relacionamentos de Daniel. Mas não conseguiram mudar o coração de Daniel. Aquele jovem, ele decidiu não se contaminar. Ele escolheu não se dobrar ali aos valores da sociedade dos seus dias. E quão séria é essa questão? O apóstolo Paulo, ele nos aconselha o seguinte dentro desse mesmo assunto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como eu mencionei na primeira mensagem dessa série, você apenas tem 2 escolhas na sua jornada nesse mundo. Ou você segue o plano de Deus, aquilo que Ele planejou para a sua vida, ou você segue o plano que o inimigo também tem para você. Ou você escolhe ser transformado, preparando-se para a eternidade, ou você escolhe ser conformado com o mundo, esperando pela morte. Mas eu pergunto para você, quem é que determina os valores que guiam o coração humano? Os parâmetros do mundo existem para satisfazer e agradar a quem? Você percebe? Escolher viver de acordo com os moldes deste mundo. E aqui a despeito da bondade que ainda a gente possa encontrar com seres humanos e que podemos demonstrar vez ou outra. Isso não faz que nós vivamos segundo o plano de Deus. E é por essa razão que Daniel tomou a decisão de seguir por um caminho diferente. Ele decidiu ser íntegro. Ele não se esqueceu de onde veio e quem ele era. Na verdade, ele escolheu continuar a viver de acordo com aquilo que Deus o havia criado. E uma segunda qualidade de caráter que Daniel demonstrou através desse primeiro teste foi também domínio próprio. Através daquela experiência, Daniel, ele demonstrou controle do seu ego, dos seus desejos e do seu apetite. Como vimos, Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei lhe dava. E você perceba aqui uma palavra especial. Diz que Daniel, ele resolveu. Ele foi determinado em cumprir um propósito. O propósito de Deus para a sua vida. E para isso ele exerceu o domínio próprio necessário. E eu queria que você pensasse comigo. Se você fosse Daniel, 15 anos, ser retirado ali da sua casa, levado à força para um outro lugar. Nunca mais você vai ver seus pais. Nunca mais você vai ter a supervisão deles. E agora você está num novo país, praticamente ninguém te conhece. De repente, o monarca, o rei desse país, decide colocar você no palácio, dentro do palácio. E com essa decisão vem os privilégios de fazer parte da corte daquele país. Então você recebe ali uma educação diferenciada, uma acomodação diferenciada, uma atenção diferenciada, comida diferenciada. Você vai receber aquilo de melhor que essa nova circunstância tem para te oferecer. O único problema é que para aceitar a oferta, como eu acabei de mencionar, Daniel teria que abrir mão da sua identidade. E para um rapazinho de 15 anos, sem ter ali os pais por perto, é incrível como Daniel demonstra domínio próprio, autocontrole. Ouça com muita atenção o que o apóstolo Paulo escreve em sua orientação aos primeiros cristãos da cidade de Roma. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de trazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Fazer o que é correto. Vocês percebem o que a gente encontra aqui? O conselho não permitam que os desejos da natureza humana, que são guiados pelo pecado,
Significa desafastamento da presença de Deus. Não permita que esses desejos dominem a sua mente e as suas ações. E por sinal, o mesmo Paulo, ele coloca de maneira clara na lista de características da transformação que Deus, através do seu Espírito, produz na vida de cada um daqueles que escolhem viver de acordo com a sua vontade. Ouça, o Espírito conduto produz frutos como estes na vida humana: amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, tolerância e autocontrole. E não existe lei contra nenhuma destas coisas. Você percebe qual é a última característica da lista de Paulo? Autocontrole. Domínio próprio. E foi exatamente isso que Daniel demonstrou. E, além disso, acredito que é desnecessário mencionar o que a falta de autocontrole pode causar na nossa vida, não é verdade? No livro de Provérbios, nós encontramos a seguinte afirmação: um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Você imaginar um país sem qualquer tipo de defesa? Presa fácil dos seus inimigos. E o mesmo se dá com aqueles que não têm domínio próprio. Nós ficamos vulneráveis a todo e qualquer tipo de problema. Só que esse não foi o caso de Daniel. Ele demonstrou autocontrole. E foi essa escolha que um adolescente fez. Muito provavelmente, na sua mente, ele dizia: eu quero ser usado por Deus, não pelo desejo das outras pessoas. Eu quero ser usado por Deus, não por uma outra cultura humana. Eu quero ser transformado por Deus, não conformado com o que o mundo espera de mim. Só que, além disso, Daniel também demonstrou uma terceira característica de caráter, que é coragem. Naquele momento, Daniel escolheu manter-se sozinho, e para isso ele precisou de muita coragem. Ele pede ao sistema para ser liberado da ordem do homem mais poderoso do planeta naquele momento. Daniel pede para ser isento de comer da comida e beber a bebida da mesa real. E sabe o que é mais impressionante aqui? É que Daniel e seus 3 amigos que juntos decidem não se contaminar com a comida real, eles não eram os únicos judeus, queridos, levados ali cativos para a Babilônia. Na realidade, centenas, se não milhares, também foram trazidos para aquele local. E muito provavelmente dezenas deles também foram escolhidos para participar desse treinamento especial para se tornarem ali membros da corte babilônica. Onde eu quero chegar? Para a grande maioria dos outros jovens judeus não havia qualquer problema em comer da mesa de Nabucodonosor. Pelo contrário, quem sabe alguns viram como um grande privilégio. Talvez pensassem, como a grande maioria das pessoas hoje, se nós podemos, se a gente não pode ir contra eles, nós temos que nos juntar a eles, né? Afinal, qual é o problema? Todo mundo come isso, todo mundo faz. E aparentemente nós temos que, inconscientemente, na nossa mente, que se todos fazem algo, esse algo, ele se torna a norma, se torna o padrão. Só que nunca se esqueçam, queridos, a história já provou mais de uma vez de que a maioria está errada quase que o tempo todo. E não é porque a maioria das pessoas aprovam algo como o valor e a norma a ser seguida que esse algo se torna algo aceitável ou correto. O que é certo e o que é errado. Não importa se as pessoas dizem que o errado é certo. É Deus quem decide o que é verdadeiro, não o homem. Em outras palavras, em questões relacionadas com valores morais e fé, não é a democracia que determina o que é certo e errado. É Deus quem toma essa decisão. Então Daniel diz: não importa que todos aceitem, eu seguirei a vontade de Deus. E esse é o tipo de coragem que flui de um caráter transformado e guiado por Deus. Ouça só o que nós encontramos aqui na palavra de Deus sobre esse importante aspecto. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. E aparentemente, esse tem sido um problema que, como seres humanos, nós já enfrentamos há um bom tempo, não? E muitas vezes não é fácil ter a coragem de dizer, a coragem de se colocar ao lado daquilo que é certo. Principalmente quando todos fazem exatamente o contrário. As escolhas que nós fazemos na nossa vida demonstram que a coragem ou não de viver segundo a vontade de Deus.
O conselho que ele nos dá é esse: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens e mulheres de coragem, sejam fortes. Mas ainda há uma quarta característica de caráter que foi claramente demonstrada na escolha de Daniel, que é humildade. Naquele momento delicado, de maneira humilde, Daniel demonstrou tremenda sabedoria e tato ao lidar com aqueles que tinham autoridade sobre ele. Eu não posso fazer isso. Ele disse, é contra meus valores, é moralmente errado para mim, viola a minha consciência. Mas ele diz isso de uma maneira bem sensível, com tato. E a maneira que Daniel coloca o seu caso ali diante daqueles que tinham o poder de decidir ouvi-lo ou não, também demonstra respeito. Ouça com atenção o que aconteceu. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Você percebe, Daniel aproximou-se ali daquele homem, o nome dele era Aspenaz, e não exigiu, ele não demandou, ele não brigou, não se exasperou, não. Ele com cuidado pediu, Senhor, posso ter a sua autorização para ter uma outra opção? O que teria acontecido se Daniel houvesse simplesmente se conformado e não pedido essa permissão especial? O que acontece com a grande maioria das pessoas, que mesmo diante de uma questão que envolve uma questão de consciência, eles não se posicionam. Permitem que a sua convicção seja rebaixada para apenas uma opinião. E aqui tem uma grande diferença. Quando nós escolhemos viver de acordo com a vontade de Deus, Ele honra a nossa decisão. Como nós podemos ter certeza disso? Simples. Olhe para a história de Daniel. Deus honrou a escolha que ele, em humildade, fez. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. A gente não sabe o que Daniel fez para ganhar a simpatia daquele homem, que era o chefe dos oficiais, mas certamente Deus interveio para que ele fosse bondoso com Daniel. Só que aquele homem, ele também responde, eu tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Que coisa, queridos. A preocupação daquele oficial era legítima. Se a possibilidade de perder a cabeça literalmente existia, ao ali desagradar o rei, o medo oficial era medo de verdade. E se vocês ficarem doentes ou menos saudáveis? E se vocês não conseguirem passar na prova final? Esqueci de mencionar esse pequeno detalhe. Haveria uma prova final ministrada, sabe por quem? Pelo próprio rei. O que Daniel então fez? Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele. Quero pedir que o senhor faça uma experiência. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. E no fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Quão sábio foi Daniel. Com um jeitinho ali, com status, sensibilidade, ele conversou com Aspenaz e agora com o guarda encarregado dele e dos seus amigos e apresentou um plano para que eles pudessem viver segundo a sua convicção. O resultado? Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens o conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel também deu o dom de explicar visões e sonhos. Deus não apenas honrou a escolha que Daniel e seus amigos fizeram, como também os abençoou de maneira mais profunda ainda. Em 3 anos, eles se tornaram muito mais sábios, mais entendidos nos escritos e ciência dos babilônios do que os próprios babilônios. Isso é sensacional. E a melhor parte ainda estava por vir. Eu disse para vocês há pouco que havia uma prova final, que seria ministrada pelo próprio rei. E nada melhor do que permitir que a própria Bíblia nos mostre exatamente o que aconteceu. No fim dos 3 anos de preparo, que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles. E entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio.
todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobriria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes que todos os sábios e adivinhos de toda Babilônia. Uau! Se o resultado com Aspenaz e seu guarda depois de 10 dias foi sensacional, é difícil a gente encontrar aqui um adjetivo para dizer o que aconteceu 3 anos depois. Deus honrou a escolha de Daniel e de seus amigos. Não se esqueça que agora Daniel, um jovem de 18 anos, ele tinha um futuro diante de si, mas que ele havia decidido viver de acordo com o sonho de Deus para a sua vida. A maior escolha. Eu pergunto para você, o que trouxe a coragem necessária para que Daniel se levantasse sozinho e não se dobrasse diante dos valores da sociedade de seus dias? Hein? Daniel, ele tinha um relacionamento real com Deus. Daniel, ele andava com Deus. Daniel conversava diariamente com Deus. Daniel, ele ouvia a instrução de Deus. Daniel confiava nas promessas de Deus. Daniel era um amigo íntimo e pessoal de Deus, do Criador. E por essa razão, Daniel, ele tinha essa convicção. Não era apenas uma simples opinião. A convicção de que Deus estava ao seu lado e que Deus o ajudaria em toda e qualquer situação. E, querido amigo, querida amiga, tenha certeza de que ao se posicionar por aquilo que é correto, por aquilo que Deus apresenta como padrão de vida para nós, aqui em sua palavra, você já não está sendo hoje mesmo desafiado a ceder, a comprometer seus valores e aceitar tudo aquilo que a sociedade secularizada ao nosso redor e depravada pelo pecado coloca como padrão aceitável de vida. Mas, pastor, você pode estar perguntando, o que eu faço quando estiver numa situação assim sozinho, sozinha? Nunca se esqueça. Você nunca estará sozinho ou sozinha. Terá a impressão de que você pode até ter a impressão, mas na realidade você nunca estará, porque Cristo prometeu: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não há razão para temer, não há razão para ter receio algum. Deus está com você. Através do seu Espírito, Cristo estará ao seu lado, mesmo diante das mais difíceis situações. Confie nele, seja fiel e faça sempre a escolha correta. Me permita orar por você. Pai querido, quando estivermos diante de situações nesse mundo em que somos pressionados pela sociedade a tomar decisões erradas, equivocadas, que nós possamos, Senhor, firmes em Tua palavra, avançar e decidir aquilo que Tu desejas através da nossa vida. Honra, Senhor, Tuas promessas na vida desse Teu filho, dessa Tua filha. Toma-nos em Tuas mãos e ajuda-nos, Senhor. E suplicamos a Ti, em nome e por amor dEle, a razão da nossa vida, Teu Filho e nosso Salvador, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, você. Ainda há tempo para você mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, no número que está embaixo na tela, para que você possa solicitar a revista Esperança, a Cura do Pecado. E você também pode solicitar através do nosso website, novotempo.com/escola bíblica. Não perca essa oportunidade. Mande para a gente uma mensagem e nós vamos enviar de maneira gratuita no endereço de sua preferência. E que esse material seja uma bênção para você e para sua família. Escreve para a gente, estamos esperando.